Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, a Câmara dos Deputados ontem, em plenário, eles quiseram dar um golpe de Estado na nossa democracia. Exatamente isso. Porque eles botaram lá uma suspensão da ação penal do Supremo Tribunal Federal, relacionada à tentativa de golpe do deputado Alexandre Ramagem. E tem outra. A medida foi aprovada pelo plenário por 315 votos a 143. Agora, o relator desse pedido, que foi feito lá na Comissão de Justiça, deputado Alfredo Gaspar, sabe de onde ele é, bolsonarista? De Alagoas. Na Alagoas, a maior parte dos parlamentares, dos políticos, são ladrão. Isso está comprovado na história. Há poucos dias atrás, teve um que roubou o Brasil inteirinho, tal de Collor. E tem outra, roubou inclusive na época o meu salário. E é de Alagoas. Alagoas, como político, só tem tranqueira. Veja bem o tal de Arthur Lira. E outros, o pai dele, e todos eles, de Alagoas só tem tranqueira. E esse deputado lá de Alagoas, que inclusive ele que foi o relator da ação, inclusive o tal da relação que foi feito lá na Comissão de Justiça, e o relator, inclusive, foi o Alfredo Gaspar, que é de Alagoas. E ele afirmou que cabe sustentar a ação porque os crimes que o tal de Ramagem cometeu, estão cabíveis de trancar o processo no Supremo Tribunal Federal, porque os crimes foram cometidos depois da diplomação, que não é verdade. Ele está mentindo no relatório que ele fez. Esse Alfredo Gaspar, ele é mentiroso. Ele cometeu aí, não sei se foi proposital, porque eles são bolsonaristas. Se são bolsonaristas, é porque querem dar o golpe de Estado na nossa democracia. E esse Alfredo Gaspar, como é de Alagoas, é igualzinho aos outros, igualzinho ao Collor, ao Arthur Lira e muitos outros, que o objetivo deles é meter a mão na grana. E esse tal de Alfredo Gaspar, ele afirmou na sustentação dele, e que diz que os crimes e a tentativa de golpe de Estado, abolição violenta ao Estado democrático de direito e organização criminosa, que o Ramagem, ele é um criminoso, porque na época ele era o cabeça da ABIN, era ele que fazia todas as sacanagens e o Bolsonaro levava para tapear o gado.
E ele diz que os crimes do Ramagem foi depois da diplomação, uma mentira deslavada. E o texto aprovado prevê que será sustado o andamento da ação penal, na petição 12.100, que está em curso no Supremo Tribunal Federal, em relação aos crimes imputados. Agora, a redação provocou uma polêmica entre os parlamentares, porque o que acontece? Ele mentiu. Esse Alfredo Gaspar mentiu. E ele está tentando dar, eles todos, né, os bolsonaristas, deputados que estão na Câmara, porque essa legislatura da Câmara é de tranqueira para lá. O que tem de tranqueira, porque eles não querem nem saber se está na lei ou se não está, porque eles não seguem norma. O objetivo deles maior é implantar no Brasil uma ditadura militar. Porque essa ação que eles estão querendo travar engloba 8 acusados, inclusive o genocida Bolsonaro. E tem outra. Mesmo antes deles terem votado lá na Comissão de Justiça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é presidente do Núcleo 1, ele é o Cristiano Zanini, ele alertou que a suspensão que os deputados querem só valeria para o parlamento, para o tal de Ramagem, apenas os crimes que ele cometeu após a diplomação como deputado eleito em dezembro de 2022. Agora, dessa forma, aí seria possível interromper 2 crimes somente: dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. Porque esses 2 crimes foram cometidos no dia 8 de janeiro. Aí ele já tinha sido diplomado, porque ele foi diplomado em dezembro. Agora, com relação aos outros investigados, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, continua em andamento no Supremo Tribunal Federal. E o processo contra o parlamentar, contra o Ramagem. Agora, esse tipo de coisa, por exemplo, que eles querem cravar o processo, o Supremo Tribunal Federal vai tomar medidas contra isso. Inclusive, o líder do PT, o deputado Lindenberg Farias, ele apontou que a aprovação da medida vai beneficiar todos os 34 acusados de dar o golpe de Estado e toda aquela trama na Praça dos Três Poderes, aquele ato terrorista, incluindo, inclusive, o genocida Bolsonaro, que era o cabeça da organização criminosa. E também
aquele que estava organizando o assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, o tal de General Braga Neto, inclusive o outro, o Augusto Heleno, que era chefe do tal de Ramagem. E aí, o Lindenberg falou, inclusive, lá na comissão, inclusive que os deputados estão querendo trancar uma ação penal de 34 denunciados. Isso num julgamento que já está para começar. E na avaliação também de outros deputados, inclusive do Chico Alencar, o Ramagem virou um guarda-chuva da extrema-direita. Porque com essa transação do Ramagem, eles querem dar o golpe de Estado na nossa democracia. Sabe o que eles não conseguiram? A anistia. E estão querendo agora, na votação lá no plenário, sabe quem votou a favor dessa trancar o processo? É o ex-ministro da Comunicação do governo Lula, aquele que está envolvido em corrupção, o tal de Juscelino Filho. Ele votou junto com os 315 parlamentares. Votou a favor a suspensão do processo contra o deputado Alexandre Ramagem. Eu já dizia na época, lá atrás, que esse tal de Juscelino, ele é um bolsonarista e ele queria e quer, inclusive, golpe de Estado para implantar a ditadura no Brasil. Agora, o tal de Ramagem, que é um dos acusados do ato contra a nossa democracia, esse tentativa de golpe de Estado que os bolsonaristas, denunciado inclusive pela Procuradoria-Geral da República. Agora, eles querem trancar o processo. E tem outra. Esse Juscelino, que era ministro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é um bolsonarista, e ele está sendo denunciado, inclusive, pela Procuradoria-Geral da República, porque meteu a mão na grana. Inclusive, na parte da manhã, ele participou de uma cerimônia de posse da transição do cargo dele, que é exatamente da comunicação, que foi, inclusive, empossado o Frederico Siqueira, que é do mesmo partido que ele, que foi indicado pelo próprio União Brasil. Agora, você veja bem, o cara era ministro do presidente Lula e vota com os bolsonaristas. Não é um canalha? É outro canalhão. E olha, sabe o que ele ainda falou? Nessa cerimônia de posse, lá no Ministério da Comunicação, ele falou ao Frederico Siqueira:
Olha bem o que ele falou. Desejo boa sorte ao Frederico, nosso novo ministro, que seguirá a partir de agora neste grande desafio. Sem dúvida alguma, a sua escolha foi acertada, pois ele é um dos profissionais mais preparado e capacitado para enfrentar essa missão, disse o tal de ex-ministro do governo Lula, ex-ministro de comunicação, o tal de Juscelino, porque ele participou da cerimônia e elogiou, inclusive, o empossado lá, o Frederico Siqueira, que é o novo ministro. Agora, esse Juscelino, ele teve que pedir demissão, porque ele foi denunciado pela PGR em um esquema de desvio de verba, de grana parlamentares. Ele foi denunciado pela PGR. Agora, a Câmara quer salvar, inclusive, o Ramage. Eles querem interromper a investigação contra o Ramage, o processo todo. E diz que está na Constituição que o deputado, mesmo cometendo um crime, o plenário da Câmara pode trancar o processo. Quer dizer, crimes cometidos após a diplomação. Agora, eu acho isso uma sacanagem com a população. Porque o cara, quando ele é criminoso, a maior parte deles sai candidatos. Tem um monte aí. Um monte de prefeitos. Inclusive em São Paulo teve um outro dia que ele mesmo comprou a arma e contratou pessoas para forjar um atentado. A mesma coisa que fez o Bolsonaro na tal de faqueada. A mesma coisa. Agora, de onde é? De Alagoas. Político de Alagoas que foi para São Paulo para cometer crimes. Isso no poder. Agora, é o fim da picada. Agora, para a PGR, o Ramage teve um papel importante na organização criminosa, na construção e no direcionamento, inclusive das mensagens que passavam a ser difundidas em largas escalas pelo então presidente da República, o genocida Bolsonaro. E isso sabe quando foi? A partir do dia 29/7 de 2021. Agora, ele foi eleito e diplomado só lá em 2022. Então, ele cometeu os crimes antes da diplomação. E não tem que ser beneficiado com isso, porque esse pessoal, eles queriam dar o golpe de Estado junto com o Bolsonaro. Olha bem, o Bolsonaro, quando estava acontecendo tudo isso na Câmara, o Bolsonaro estava fazendo um ato em Brasília,
Lá na Praça dos Três Poderes. Exatamente. Inclusive, olha bem, o cara foi fazer um ato na Praça dos Três Poderes, poucos dias que ele estava hospitalizado e disse que fez uma cirurgia. Espera um pouquinho. Quem faz uma cirurgia do intestino tem que ficar quietinho em casa, na recuperação. Agora, é meio estranho essa operação do Bolsonaro. É meio estranho. Como que ele chegou até gritar ontem lá, falando para o gado dele? Ué, se ele fez uma cirurgia, como é que ele estava em cima daquele carro de som? Isso é meio complicado. E, inclusive, o Bolsonaro, é o que organizou o golpe de Estado. Sabe por quê? Porque lá atrás, quando era deputado, ele disse que quando ele fosse presidente, ele ia dar um golpe de Estado e fechar tanto o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados. Ele mesmo falou isso. Porque ele queria ser ditador. Só que ele se esqueceu que nós, no Brasil, já tivemos ditadura militar fascista. E ditadura militar fascista nós não queremos mais. Nós não queremos, porque nós já tivemos e sabemos qual é o resultado. Nós sabemos qual é o resultado. A ditadura fascista gosta de torturar e matar as pessoas que não pensam como eles. Exatamente isso. É um bando de canalhas que não respeita a democracia, porque eles querem a ditadura. Isso é o bolsonarismo. E tem outra. Agora, ditadura no Brasil, nunca mais. Vou até repetir. Ditadura no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista de bolsonaristas, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.